Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Era o aniversário de 6 aninhos da nossa filha e a gente tinha organizado uma festinha para comemorar. Aluguei um espaço de eventos, brinquedos infláveis, contratei um buffet infantil, tudo de bom e de melhor. Eu tinha, inclusive, passado o ano anterior todo economizando, guardando todo mês um pouco de grana, tudo para poder dar essa festinha para nossa menina. E olha, no dia, cheguei à conclusão de que tinha valido a pena porque tudo estava muito lindo, muito bonito. Ela estava usando um vestidinho assim tão lindo que mais parecia uma princesa. Convidamos os parentes, os vizinhos, amigos mais chegados, chamei o pessoal do meu serviço, a Rosane também ficou de chamar os colegas dela. Olha, não economizamos. Queríamos que tudo saísse perfeito. Só que aconteceu uma coisa tão desagradável. Um desses colegas da minha mulher acabou apresentando ali durante a festinha uma conduta assim, no mínimo, estranha. Desde que chegou, por exemplo, ele não saía de perto da Rosane. Ficou lá o tempo todo, do lado dela, puxando conversa. Para falar bem a verdade, eu nem tinha notado isso. Até porque estava ali conversando com o pessoal, dando atenção aos convidados. Foi a minha mãe que, a certa altura, me puxou assim pela manga da camisa. Ô, Guto, quem é aquele cara que tá lá perto da Rosane? Você conhece? Dei uma olhada e falei, não lembro o nome, mãe, mas ele trabalha com ela. Por quê? Por quê? Você ainda pergunta? Você não acha estranho aquela proximidade dos dois? Olha só, não para de rir. Ele, inclusive, não para de tocar o braço dela. Olhei mais uma vez e reparei que, de fato, eles estavam conversando assim, como se fossem assim íntimos. Ué, mãe, mas não, só conversando. Só conversando? Mas você é muito bobo mesmo, hein? As pessoas já estão, inclusive, comentando, se você não se deu conta ainda. Estão reparando. Se eu fosse você, ia lá falar com a tua mulher, viu? Olha, apesar de tudo, sabe, fiquei assim mais alerta, mas também não vi assim nenhuma maldade. Achei até um pouco de exagero da minha mãe. Verdade seja dita, minha mãe e a minha mulher nunca tiveram uma relação muito boa. Elas nunca assim, como que eu vou dizer? Uma não se dava com o santo da outra, sabe? Eu nunca entendi por quê, mas elas não se gostavam. Acho que em algum momento deve ter acontecido alguma rusga entre as duas. Isso meio que distanciou um pouco. Minha mãe, por exemplo, ia muito pouco lá em casa. E a Rosane também não gostava de ficar visitando a minha mãe. Claro que elas conversavam, se visitavam de vez em quando, mas tudo assim com um certo distanciamento. Eu nunca entendi o motivo daquilo tudo. Mas também nunca sabe, fiquei perguntando, remexendo. Por isso, repito, achei um pouco de exagero por parte da minha mãe. De todo modo, me aproximei da Rosane, passei meu braço assim na cintura dela, lhe dei um beijo. Tudo assim para marcar território, digamos. Ela falou que eu não precisava me preocupar, porque eu perguntei, se estava tudo bem. Mas ela falou que estava tudo bem, sob controle. Ela, inclusive, já tinha me apresentado esse colega. O nome dele era Gilmar. E olha, parecia até uma boa pessoa, apesar de ter aquele lado assim meio espevitado. Enfim, a festa foi transcorrendo normal. A criançada aproveitando os brinquedos, os docinhos. Depois a gente cantou parabéns e aos poucos os convidados foram se despedindo. Só que aquele amigo da Rosane foi um dos últimos a ir embora. Teve uma hora que eu dei falta da minha mulher. Aí perguntei para uma tia dela
se sabia onde que a Rosane estava. Ela falou que a tinha visto indo em direção ao estacionamento. Na certa, devia ter ido se despedir de alguém e eu fui lá dar uma conferida. Cheguei no estacionamento, que ficava ali na parte de trás. Dei assim uma olhada, não vi ninguém. E quando estava quase voltando para dentro, escutei aquele ruído de porta de carro batendo. E nisso, avistei a minha mulher saindo daquele carro vermelho. Eu estava ali no corredor, quase na saída, de modo que ela não me viu. De onde estava, eu vi quando aquele carro passou o rumo da saída. No volante, estava ninguém menos que o Gilmar. Aquele seu colega de trabalho. Olha, não sei explicar, mas tive um sobressalto. Não demorou muito e ele entrou pela porta. Levou um susto quando me viu ali parado na entrada. Sabe? Chegou a ficar branca. Credo, Guto. Quem bater no coração, é? O que você está fazendo aí parado? Olha, ela estava branca. Olhei bem na sua cara e perguntei onde que ela estava. Estava me despedindo ali de um convidado. Eu sabia muito bem quem era o convidado, porque eu tinha visto. O cara passou ali pertinho, mas mesmo assim me fiz de bobo. E perguntei de que convidado que ele estava se despedindo. Só que em vez de responder, ela ficou só olhando para minha cara. Eu refiz a pergunta. Por que você entrou no carro daquele cara para se despedir? Precisava? Entrar no carro? Quem falou que eu entrei? Ninguém me falou, Rosane. Eu vi. Por que você fez isso? Ai, Guto, eu sei lá do que você está falando, tá bom? Me deixa voltar. Ela só disse aquilo e voltou para a festa. Foi abrindo passagem antes mesmo que eu tivesse tempo de dizer mais alguma coisa. Olha, não é que eu estivesse desconfiado, mas não entendi por que ele entrou no carro do cara. Para se despedir, precisa entrar no carro? Convenhamos, né? Coisa muito esquisita. Voltei para a festa, mas senti que ela ficou esquisita o resto daquele dia. Fugia de mim. Quando eu me aproximava, ela me cortava. Quando eu perguntava alguma coisa, fazia cara feia quando insistia em alguma pergunta. Fiquei muito desconfiado, principalmente por conta das coisas que a minha mãe tinha falado. Na hora, achei que era exagero dela, implicância. Só que depois, sei lá, eu fiquei com a cabeça cheia de pensamento ruim. O que me deixou mais perturbado não foi o fato de ela ter entrado no carro para se despedir daquele cara. Não precisava. Mas, mesmo assim, não foi exatamente isso. Mas o modo como ela reagiu quando me viu ali no corredor. No fim da noite, quando chegamos em casa, depois que ajeitamos tudo, ela foi pro banho, botou nossa menina para dormir. Eu fui pro banho também e quando voltei pro quarto, ela já estava deitada. Até cobriu a cabeça quando eu acendi a luz. Lembro que eu pensei um pouco e falei. Eu ainda não engoli aquela história, viu, Rosane? Você entrando no carro do cara. Nada, nenhuma palavra. Ela fez que não ouviu, nem se mexeu ali debaixo do edredom. Insistia. Minha mãe também estranhou o jeito dele com você, sabia? Achou que vocês estavam muito cheios de intimidade um com o outro. Foi só então que ela descobriu a cabeça. Tua mãe não sabe de nada. Aliás, nem ela nem você. Fiquei olhando para a cara dela durante um tempo. Depois falei. Me diga uma coisa, Rosane. Você só chamou esse cara lá do teu serviço para a festa da Milena? Porque eu não vi mais ninguém conhecido. Nem tua patroa, alguma tua amiga. Chamar eu chamei. Entreguei convite para todo mundo.
O que você quer que eu faça se só veio ele? Não quero que você faça nada, mas você não acha esquisito? Você quer saber, Guto? Acho melhor você parar com essas insinuações, senão você vai dormir lá no sofá. Eu insisti. Tava mordido, tava desconfiado. Insisti, principalmente no fato de ela ter entrado no carro do cara para se despedir do sujeito. Por que você fez aquilo? Aí ela se irritou. Chega, Guto, chega. Que coisa! Olha, se você não parar com essa história, eu vou dormir lá com a Milena. Adivinha o que aconteceu? Eu não parei, fiquei lhe cobrando. E no fim, ela cumpriu a ameaça. Foi lá dormir no quarto da nossa filha. Eu fiquei ali remoendo os meus pensamentos. E olha, foi só depois daquele dia que eu notei que ela realmente estava mudada comigo. Passou a me tratar assim, de um jeito bem esquisito, indiferente. Tudo que eu falava, ela rebatia. Eu não entendia porque a grosseria. Porque, sei lá, ela parecia revoltada. O aniversário da nossa filha foi num sábado. E passamos toda aquela semana, um de cara virado com o outro. Quer dizer, ela ficou de cara virada para mim. Eu até tentava me aproximar, mas como eu já disse, ela me tratava sempre com 4 pedras na mão. E eu sabia, apesar de ela negar, que tudo tinha a ver com aquele seu amigo. O fato de eu tê-la visto saindo do carro dele no fim da festa, lá naquele estacionamento, quando, segundo ela, tinha ido apenas se despedir do cara. Ficamos estremecidos um com o outro. Nem falar a gente se falava. Ou por outra, ela não falava comigo. Dormiu aquela primeira noite lá no quarto da nossa filha, mas depois voltou a dormir ali no nosso quarto, só que não me deixava nem encostar nela. Um dia, eu a ouvi conversando com alguém no celular. Devia ser um amigo ou então alguém da família. Ela se queixando de mim, do nosso casamento. Ela no quarto, porta fechada, mas eu ouvi claramente ela falando aquilo. Olha, tá cada vez pior, viu? Minha convivência com ele não tá fácil. Olha o que esse homem tá pegando no meu pé. Você não tem ideia. Sabe, não posso olhar pro lado, que ele já vem com desconfiança. Falou aquilo, ficou um tempo em silêncio. Provavelmente a pessoa estava dizendo alguma coisa do outro lado da linha. Depois voltou a falar. Não, você tem razão, eu sei como é. Não sei não, viu? Mas se continuar desse jeito, acho que a gente vai acabar se separando, viu? Eu não tô mais aguentando, Guto. Gelei quando escutei aquilo. Porque dessa vez, ela inclusive disse o meu nome, quer dizer, não tinha como entender errado. Era de mim que ela estava falando. Só que isso foi pouco, perto do que escutei logo em seguida. Ainda bem que eu tenho uma válvula de escape, viu? Porque vou ser bem sincera com você. Se não fosse o Gilmar, eu sinceramente não sei o que seria de mim. Senti aquela pontada no coração quando ouvi aquilo. E como estava ali perto da porta, devo ter feito algum barulho, porque ela parou de falar. Guardou alguns segundos de silêncio. Depois falou para a pessoa com que ela estava conversando que tinha escutado um ruído, mas que depois ligaria de volta. E foi nesse momento que eu abri aquela bendita porta e entrei. Ela ficou me olhando com aquele olhar de paisagem. Perguntei: que história é essa que eu escutei você falando aí? Válvula de escape? Ei, Rosana? Do que você está falando, Guto? Ficou louco? Louco eu? Não. Não tô louco e também não tô surdo. Faz um tempo que eu estava ali no corredor ouvindo a tua conversa.
Você pensa que eu não ouvi você falando do tal do Gilmar? O que você tem com esse cara, hein? Foi a nossa pior briga. E olha, reconheço que perdi o controle. Exagerei. Só que, meu Deus, como que eu deveria reagir depois de tudo aquilo que eu ouvi? Perdi a cabeça. Principalmente porque ela ficou me tratando como se eu fosse um estúpido, um idiota. Ou como se eu não tivesse escutado aquilo que eu tinha ouvido. No meio do meu descontrole, quando ela tentou sair do quarto e me deixar ali sozinho, acabei cometendo a pior loucura da minha vida. Repito, perdi a cabeça. Fiquei cego de raiva. E havendo me tratado daquele jeito, como se eu fosse um idiota, acabei acertando uma bufetada no seu rosto. Sei que nada justifica. Inclusive, me arrependi já no minuto seguinte. Principalmente porque ela se desequilibrou e chegou a cair no chão. Sei que agi feito um covarde, sei disso. Só que, mesmo tendo me arrependido, não tinha como voltar atrás. Foi um roupante que me deu. Ela se revoltou. Começou a chorar, a me chamar de um monte de coisa, nome feio. Depois pegou a nossa filha e sem sequer trocar de roupa. As duas foram ali para a casa da vizinha. Ela deve ter ligado para a irmã dela depois, e a irmã e o cunhado vieram buscá-la ali na vizinha, de carro. Olha, eu fiquei num estado. Depois, ela me mandou uma mensagem com aquelas palavras: você me paga, Guto. Pode esperar que o que é teu tá guardado, viu, seu covarde? Acho que não preciso nem dizer que foi o fim do nosso casamento. Porque ela não quis saber de voltar para casa depois do que aconteceu. Se bem que pela sua conversa, aquela conversa que eu ouvi aquele dia, no dia da confusão, e que inclusive gerou a briga, ela já estava pensando há muito tempo em fazer isso. Era só uma questão de tempo. Além de me deixar, ela ainda registrou um boletim contra mim na polícia. E eu tive de me apresentar, responder pela agressão. Juro, me arrependo amargamente do que eu fiz. Foi o meu erro. Foi um instante de loucura que me deu. Desde aquele maldito dia, minha vida virou um pesadelo. Na verdade, desde antes, desde aquele sábado, tudo por conta daquele seu amiguinho, que até hoje, não sei se é mesmo só um amigo, ou se os dois já estavam de caso pelas minhas costas. Depois de tudo que eu ouvi, ela se referindo a ele como válvula de escape, falando com uma amiga, com a mãe, sei lá com quem que ela estava falando. Maldito seja esse verme, esse intruso que apareceu só para acabar com o meu casamento. Maldito seja esse cara que não devia estar no meio de nós dois. Apareceu só para acabar com a minha vida. Reduzir a pó tudo que eu tinha conquistado até aquele momento. Fiz de tudo para me acertar com a Rosane depois. Mas ela prefere ver o diabo do que ver a mim. Nem conversar comigo ela quer. Falou que não tem mais nada para tratar comigo, que tudo vai ser decidido na frente de advogados. E ela já deixou bem claro que vai querer ficar com a nossa casa, que é direito dela e da nossa filha. Mesmo não podendo provar nada, tenho certeza que ela e aquele vagabundo estão juntos. Nada me tira da cabeça que ele foi o responsável por ela ter mudado daquele jeito comigo. Até a mãe percebeu o jeito deles, um com o outro. E olha, não fizeram nem questão de disfarçar, mesmo diante dos convidados. Sei que ela não vai mais voltar para casa. E não só por aquela bufetada, não só pela briga,
Eu a perdi porque ela se enrabichou por aquele homem. Eu escutei ela conversando, sabe-se lá com quem, no telefone aquele dia. Sabe, se referindo ao cara como minha válvula de escape. Posso ser um idiota, mas não sou surdo. Estávamos comemorando o aniversário da nossa filha, mas foi também o começo do nosso fim. Simplesmente a minha derrocada.